E aí, pessoal do Mundo Feed, tudo bem? Pessoal, a gente trouxe um tema aqui que é dúvida sempre, que é de banco de sêmen. O que a gente vai falar algumas coisas importantes. Quando você precisa de um sêmen, se você precisa ou não, onde procurar, quais características que você vai encontrar nesses bancos. Acho que tem bastante informação legal. E se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve no canal. Considera parte aí do nosso Mundo Feed. Se você está pensando em engravidar, se você tem aí algum familiar, alguém que está com dificuldade para engravidar, talvez você esteja aqui no canal certo, beleza? Então, bora pro vídeo. Pessoal, seguinte, ó, banco de sêmen. Então, a primeira coisa que a gente tem que falar é quando você precisa de um sêmen, quais são as coisas que fazem você precisar de um sêmen. É claro que normalmente isso vai ser uma indicação médica, né? Você vai precisar passar num médico, principalmente em alguém da reprodução humana, um urologista, um ginecologista que trabalhe com isso, para saber em que momento você vai precisar trocar. Então, basicamente, para você ter uma boa gravidez, você precisa de um bom sêmen, um bom óvulo e um bom útero. Em algumas situações, a pessoa precisa de sêmen. Então vamos falar algumas dessas situações. Fator masculino grave, existem homens ali que têm problemas genéticos ou alguns problemas de células testiculares ali que não produzem espermatozoides de forma adequada ou não produzem de forma nenhuma. Existem várias síndromes, eu não vou entrar aqui especificamente nas síndromes, mas basicamente esses homens não produzem espermatozoide adequado. Por exemplo, síndrome do homem XX, que é o SRY ali. Tem várias síndromes das células de Leydig e assim por diante, beleza? Então o homem é um azoospermico não obstrutivo. Às vezes a gente até faz cirurgia no testículo para procurar espermatozoide, não se acha. Uma opção é usar sêmen doado, beleza? Segunda opção, mãe solo. Então hoje é super comum, a gente tem várias pessoas que procuram, que têm desejo de ser mãe, não tem um parceiro. Essas pessoas podem utilizar sêmen doado para engravidar. Casais homoafetivos femininos. Casais homoafetivos femininos, o acesso ao banco de sêmen também é uma etapa importante do tratamento desses casais, beleza? Então, em algumas situações clínicas, a gente vai precisar utilizar sêmen e existem bancos de sêmen específicos para você ter esses espermatozoides, beleza? Então, vamos lá, vamos falar um pouco de como escolher e quais são as características. Então, basicamente, a primeira decisão que você vai ter que ter desde que você passou por uma indicação médica, então você já passou por uma indicação médica, o médico indicou para vocês ali a utilização de sêmen doado de alguma origem, você vai precisar ir através dos bancos. Primeira informação importante, a doação de sêmen, ela no Brasil, ela é basicamente anônima, então você não pode conhecer o doador e ela não pode ser de parentesco, né? Agora, na última resolução, basicamente os parentes podem doar sêmen desde que não exista consanguinidade. Então essa é uma outra coisa importante. Luiz, o que é isso? Eu posso receber sêmen de alguém da família? Pode, mas basicamente a consanguinidade tem que ser preservada. O que é isso? Então, por exemplo, você é casado com a sua esposa, com o seu parceiro, o que for, o sêmen não pode ser de origem da família dela, porque vai ser o irmão dela, por exemplo, com o óvulo dela, existe consanguinidade. Então, a origem do sêmen doado tem que ser da sua família, no caso da família do homem, beleza? Essa é uma outra informação. Bom, não vamos usar sêmen da família, não vamos usar o nosso próprio sêmen, a gente precisa de sêmen doado, vamos falar dos dois principais bancos. A segunda decisão é que você vai ter que usar um sêmen nacional ou um sêmen internacional. Tá bom? Não vou dar nenhum nome aqui, a gente não tem nenhuma relação com nenhuma empresa, isso é importante. Mas um Google rápido vocês vão descobrir alguns bancos de sêmens nacionais. Tem o Procid, tem Genix, tem alguns outros que tem ali sêmens que podem ser utilizados e podem ser comprados, tá bom? Bom, vou falar um pouco das características nacionais, o que a gente ganha de prós nos nacionais. Bom, basicamente nos nacionais você tem uma característica populacional brasileira. Então, a nossa miscigenação, a diluição dos genes ali na população, as características físicas brasileiras são preservadas, preço é uma característica, né? Os bancos de sêmen brasileiros têm um preço mais em conta e agilidade. Como está no Brasil, a gente tem um acesso muito rápido e o sêmen chega mais rápido para fazer o tratamento, beleza? Vamos falar um pouco agora dos sêmens internacionais. Tem várias artistas, várias pessoas que preferem sêmens internacionais. É claro que existem algumas outras vantagens, existem algumas
desvantagens. De novo, a gente não tem nenhuma ligação com nenhum banco, mas tem vários, Fairfax, Trial Bank, dá uma procuradinha. São empresas que são filiadas a bancos internacionais, que basicamente mostram o sêmen para a gente aqui e trazem dos Estados Unidos para o laboratório que vai receber o sêmen aqui. Então, essa é uma outra coisa importante. Você que vai precisar de um sêmen doado vai precisar ter uma ligação com o laboratório de reprodução humana que vai receber este sêmen, e esse laboratório tem que estar ligado ao seu médico. Então, a busca inicial sempre é através de um médico, beleza? Infelizmente ou felizmente. Bom, os bancos internacionais, então essas empresas, elas são filiadas a bancos internacionais que trazem o sêmen. Então, o que a gente tem? A gente tem características mais puras, tá? Acho que é uma característica boa do internacional. Você realmente tem ali orientais, bem orientais, negros, bem negros, loiros, bem loiros. Então, a gente tem menos miscigenação, tá bom? Se esse for o desejo, provavelmente você vai conseguir. A segunda coisa que você tem mais acesso à informação. Então, lá, por exemplo, como você pode divulgar, você tem acesso, por exemplo, fotos adultos, se você quiser. Você pode escutar o áudio da pessoa, a voz da pessoa. Você consegue saber a profissão que a pessoa cumpriu ali e as características dela, como ela ficou quando ela ficou adulta. Você pode, inclusive, ter fotos de vários ângulos, né? Tem alguns sites que você pode ver a silhueta da pessoa, por exemplo. Você tem softwares que fazem face matching. E uma outra coisa é a pesquisa de alguns genes adicionais que não são feitas no Brasil. Isso pode ser uma coisa boa, mas pode ser que ele seja carregador de um gene mutado que não vai causar doença nenhuma. Então, a gente está um pouco na dúvida ali o quanto você precisa procurar dentro de um doador da parte genética para, de fato, trazer informações adicionais, beleza? Lado ruim que tem tempo, você demora mais, você está exposta ali à viagem do sêmen e assim por diante. Custo, normalmente esses sêmens têm um preço adicional. E uma terceira coisa, muitas vezes chega um sêmen, você usou, você precisa de mais um pouquinho, pode ser que esse doador não esteja disponível. Isso também acontece no Brasil, mas como tem um prazo longo para acontecer, você está mais exposta ali a não ter aquele sêmen, beleza? Basicamente, acho que essas são as principais diferenças entre o nacional e internacional, as características físicas. Agora, muitas coisas são iguais ali, por exemplo, personalidade, religião, informações, acesso à informação, isso tudo você vai ter em ambas as coisas, beleza? Eu sempre costumo dizer que ser pai, mãe, o que for, não depende só de característica física. Então, essa é uma coisa que vocês vão ter que escolher. Isso é muito pessoal. O médico mostra basicamente as duas opções, tanto nacional quanto internacional. E a decisão fica do paciente que estiver envolvido ali no processo. Beleza? Pessoal, queria agradecer demais vocês aqui no canal. Queria agradecer as perguntas de todo mundo. Nosso canal está crescendo. Se você ficou até o final aqui, se você é Mundo Filho e Raiz, se inscreve, encaminha para as pessoas que você ajuda bastante o canal. E eu vejo vocês aí nos próximos vídeos.